Olá, tudo bem com você? Que bom que você parou um pouquinho para assim estudar sobre esse tema, gente. Que maravilha, né? Influências poderosas. E a apostila do módulo 3, do nível 4 do curso de liderança do Ministério da Criança, trouxe assim uma reflexão muito importante sobre a música, sobre as brincadeiras, os videogames e a literatura, e enfatizou assim a importância de termos a Bíblia como nosso guia. Vamos lá? Então vamos lá. Olha só, diariamente somos expostos a grande quantidade de estímulos que influenciam a nossa forma de pensar e agir. E olha que coisa, hein? E o nosso caráter pode ser impactado devido à quantidade desses estímulos. Ao pensar no grande conflito espiritual, essas influências têm grande relevância. Por isso, precisamos sim acompanhar, né, o que as nossas crianças estão ouvindo, o que elas estão brincando, o que elas estão assistindo. Por isso eu até coloquei ali, temos grande responsabilidade sobre os nossos sentidos, o que estamos vendo, o que estamos ouvindo, o que nós estamos falando, né? Lendo, qual é o tipo de literatura, porque nós sabemos da grande influência que tem sobre nossa vida. O meio nos influencia, a questão cultural, mas os pais precisam acompanhar e orientar os teus filhos, estarem próximos, né? Apresentarem ali como eles identificarem a melhor música, com clareza, né? Ou qual é o tipo de literatura, ou qual é o tipo de jogos. Então, há uma grande responsabilidade sobre nós, pais e professores. Primeiro, olha o que eu coloquei aí nesses slides. Como pais e professores, devemos cuidar com as influências que as crianças estão recebendo do mundo. Por quê? Porque Deus nos colocou como guias morais e espirituais. Muito importante. E repetindo aí de novo, olha o outro tópico. Nosso caráter é impactado pela influência do meio. Isso não é importante? E outro ponto que eu coloquei para vocês, no grande conflito espiritual, as influências têm grande relevância. E por último, que eu já citei, mas vou enfatizar, temos grande responsabilidade sobre os nossos sentidos, com o que ouvimos, com o que vemos, com o que tocamos e aí por diante. Então, vale reforçar que como professores e pais, somos guias morais e espirituais das crianças e precisamos sim acompanhá-los, né? Para que o impacto aí fora, né, do mundo, que as influências negativas eles vão receber, mas que possamos apresentar o caminho, né, a mensagem verdadeira e para que eles possam fazer as suas escolhas. Mas nosso impacto precisa ser muito maior, tá bom? Vamos para o próximo? Quem aí não gosta de uma boa música? Eu amo música. E nós sabemos como a música nos impacta, né? Quando você vai na igreja, escuta aquela mensagem espiritual falada e vem aquela mensagem espiritual em forma de música, como é gostoso. Mas a gente precisa ter bem clareza também que a música, ela ajuda e muito, né? Ela influencia no desenvolvimento do cérebro, ela ajuda aí na criatividade, ela desperta a imaginação, ajuda também na concentração, na memória, também ou acelera ou atrasa as principais funções orgânicas. Então a música tem grande impacto sobre a nossa música, sobre a nossa vida. Por isso precisamos sim, né, acompanhar e apresentar para as nossas crianças aquela música que eleva os teus pensamentos para as coisas do alto, para as coisas de Deus, para o céu, né? E a grande função da música, gente, é glorificar a Deus,
Esse é o seu papel principal, é glorificar a Deus. Então, ao escolher uma música, né, eu preciso ter muita clareza sobre isso. Essa música me eleva para as coisas do alto ou para as coisas da terra? Ela me aproxima de Deus ou ela me afasta de Deus? Então, sabendo da grande influência da música, nós podemos sim utilizá-la, né, para fins espirituais. Por exemplo, na escola sabatina, quantas sugestões vocês visualizaram aí na apostila falando sobre a música, né? Na escola sabatina, para enfatizar ali um conceito tão importante, uma história bíblica, interação. Então a música, ela é um grande presente de Deus, mas nós não devemos esquecer qual é o seu principal objetivo, que é glorificar a Deus. Mas o que pode interferir na escolha certa de uma música? Pensa em você. O que te interfere de ouvir uma boa música ou uma música que glorifique a Deus? Sabe o que pode interferir? Primeiro, os nossos gostos pessoais, não é mesmo? Então, às vezes, você até mesmo influenciados pelo meio, pela questão cultural, pelo local onde você nasceu, pela influência familiar, você tem gostos pessoais. E aí você acaba escolhendo um tipo de música para ouvir que você sabe que aquela música não glorifica a Deus. Seu papel não é de glorificar a Deus, né? Mas às vezes para estimular aí o prazer, o pecado. Mas o porquê que a gente então escolhe esse tipo de música? Porque é questão de gosto pessoal, né? Então por isso que a gente precisa sim olhar pra gente e ver quais são os nossos gostos pessoais. E se esses gostos pessoais têm atrapalhado na nossa forma de adoração, na nossa forma de escolher uma boa música, né? E nós sabemos também que aspectos culturais também interferem na escolha certa, né? Se você olhar nas regiões de até mesmo do nosso país, em cada região, você vai ver que as regiões têm os seus gostos, né, musicais, os seus estilos musicais, e que aonde você cresceu, onde você nasceu, cresceu, você acabou também adquirindo alguns gostos, né, musicais que foram interferidos pela cultura do meio. Então vale a pena a gente refletir sobre isso e sempre irmos ao Senhor e buscar sempre músicas que glorifiquem ao Pai. Enfatizando, já falei, mas repetindo novamente, qual é aí o objetivo mais importante da música? Glorificar a Deus. Esse é o objetivo mais importante, né? Tem muitos benefícios da música, mas qual é o objetivo para nós? Glorificar a Deus. E olha só esse texto, eu tirei da apostila e diz assim, ó: façamos tudo quanto nos é possível para fazer música em nosso lar, ou até mesmo lá na igreja, na escola sabatina, para que o nosso Deus possa ir entrar. Olha só, então, que no nosso lar, na nossa igreja, que as músicas sejam um convite para que o Senhor esteja ali conosco. Vale a pena ter aí esses tópicos em mente. Primeiro, falando ainda sobre a música tem poder. Segundo, no grande conflito, a música tem um papel muito importante para influenciar as decisões das pessoas. Olha só. E Deus também criou a música para auxiliar o ser humano na luta contra o mal. Após refletirmos um pouco sobre as influências na música e como impactam a vida das pessoas, vamos agora pensar um pouquinho sobre as brincadeiras. Olha só, brincando, a pessoa tem um estado emocional espontâneo, leve, confortável, e assim é possível que aspectos do temperamento e caráter sejam manifestados com facilidade. Outro tópico aí, na brincadeira, a pessoa interage socialmente, expressando seus sentimentos e ideias, mesmo sem falar nada, olha só. E brincando, você pode ensinar para as crianças muitos conceitos importantes. Quando você vai para
classe da escola sabatina, e você pega ali o manual, né, aquela história do dia, e você brincando, vai ensinando a criança sobre oração intercessória, sobre o momento de falar com Deus, e você agora pega aquela história bíblica e você começa através de brincadeiras, e a criança, conforme as brincadeiras, ela vai então sendo estimulada, fica muito mais agradável, né? Olha só como é gostoso brincar com a criança, e nós, às vezes, pais e professores, sentamos e só ficamos ali falando. E não é só crianças que gostam das brincadeiras, não, sabe? Adolescentes também, juvenis também. Então a gente precisa brincar mais com eles, brincadeiras saudáveis. Mas é lógico que ao escolher brincadeiras, a gente precisa tomar alguns cuidados importantes, né? Porque as brincadeiras também, se não for bem organizada e que tenha assim, os seus propósitos claros, né? Pode até prejudicar. Mas a brincadeira, eu até coloquei ali, ó, benefícios da brincadeira são diversos. Então, comunicação. Às vezes, se fosse ali apenas no diálogo, numa leitura de um texto, né? Não que a comunicação não fosse exercida, mas a brincadeira é possível que a pessoa ela se expresse melhor, né? E ali, ó, a comunicação, aprender de maneira prática. Como é gostoso. Vocês também, olha, podem simular uma situação, além da conexão um com o outro. Isso é tão interessante e importante. Também, através da brincadeira, eu posso passar conceitos de liderança, ajudar nossas crianças a compartilhar, ajudar nossas crianças a como negociar, a superar os seus medos, a resolver conflitos e também contribuem para a sua autoafirmação. Então temos muitos benefícios aí através da brincadeira, e a apostila está repleta de algumas brincadeiras que podem acontecer aí na escola sabatina. Muitas sugestões maravilhosas. Então não deixem de olhar essas sugestões e fazer acontecer aí na sua igreja. Agora, você sabe que as brincadeiras livres têm inimigos? É verdade. Olha só, nesse período de pandemia, então, em que as crianças passaram a ficar em casa e não poder brincar com os amigos ou na rua, as escolas fechadas, vocês imaginam, né, como isso impossibilitou a brincadeira ao ar livre e trouxe, lógico, né, muitas dificuldades para as crianças. Eu, como orientadora, recebi muitas crianças na escola com muitas dificuldades motoras, porque estavam muito tempo em casa, então não brincavam, não pulavam, não faziam aquelas atividades de movimentos tão importantes para essa faixa etária. Então, olha, a brincadeira livre tem inimigo sim, viu? Olha só, mas temos que ter assim clareza que os pais, os adultos, têm uma grande responsabilidade, né? De incentivar a brincadeira ao ar livre, longe das telas. Por isso, pais, fiquem atentos sobre a responsabilidade que vocês têm, que eu também tenho, né? De incentivar os nossos filhos a brincarem, a correrem, jogar bola, vôlei, a terem brincadeiras longe do celular, dos videogames, né? Da televisão. Nós sabemos que não podemos tirá-los deste contexto, né? Mas nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Orientá-los e estimulá-los a brincadeira ao ar livre, como isso é importante. Vocês sabem, a apostila até apresentou aí, que os pediatras são orientados a falarem com os pais, né, a colocarem ali a grande responsabilidade para que eles levem os seus filhos para brincarem ao ar livre. Então, fica a dica aí, nós precisamos falar também para os nossos pais da igreja, para que eles ajudem os seus filhos a ficarem um pouquinho longe das telas e brincarem mais. Vai ajudar na coordenação motora, fina, grossa, e essas crianças serão muito mais felizes. Na apostila também trouxe aí uma reflexão sobre os videogames, trazendo aí para os pais uma reflexão sobre sua grande responsabilidade de acompanhar, sim, né, o que os filhos estão jogando, qual é o tipo, né,
de jogos. E também não só jogos, mas como literatura, música e aí por diante. Então eu digo que tudo é equilíbrio. Não dá para não deixá-lo jogar, mas eu posso sim acompanhar o tipo de jogo e escolher o tipo de jogo que ele vai jogar, que a minha criança, o meu filho vai jogar, sempre com um olhar didático, que aquilo possa ajudá-lo academicamente e também, lógico, espiritualmente. E falando um pouquinho também ali, falou sobre gamificação. E o que é gamificação? É uma técnica, olha aí, que usa a mecânica dos jogos, permitindo engajar os alunos, obtendo melhoras no processo ensino-aprendizagem. Então eu posso sim utilizar ali os jogos para trazer as nossas crianças na melhora no processo de ensino-aprendizagem. Por isso eu preciso ter clareza qual é o tipo de jogo, quais são os seus benefícios e os objetivos centrais, né? Então vale a pena aí você ficar atento na gamificação, e os pais também precisam ter essa responsabilidade de acompanhar o que os seus filhos estão jogando e o tempo também que eles estão na tela, estimulando aí também a brincadeira ao ar livre, como eu falei no slide anterior. E para finalizar a apresentação de hoje, vamos então para esse tema, a literatura. Olha só essa frase: leitura é para o intelecto o que exercício é para o corpo. A leitura é um treinamento para melhorar a leitura e a escrita, como um exercício mental que traz grandes benefícios no processo da aquisição da linguagem escrita. Então, se está com dificuldade aí na escrita, olha, vamos então para a leitura. E lógico, os pais têm uma grande responsabilidade, né? De filtrar os tipos de livros que os teus filhos estão lendo, né? E evitando as literaturas que afastem da realidade. Então, olha, grande responsabilidade cai sobre os pais, sobre o tipo de leitura, né, de livros dos teus filhos. E vale reforçar: a leitura melhora o desenvolvimento da linguagem, aumenta e enriquece o vocabulário e melhora a compreensão do mundo. Mas a gente sabe bem que não é todo livro que os nossos filhos têm acesso a tudo isso, né? Tem livros aí inadequados, precisa ver a faixa etária e é importante sim ter este acompanhamento dos pais. Falando em literatura, e este livro maravilhoso que recomendamos, claro, né, para que os pais usem muito este livro tão especial que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é um livro de texto inigualável, com grande poder. A Bíblia deve ser o primeiro manual da criança. Precisa estar no lar diariamente. E olha só o que diz lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam na onde? Em seu coração. E aí vem, né, para os pais, ensinando-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Se nós, pais, professores, né, seguíssemos aí as orientações divinas, queridos, nós teríamos sim, né, alunos, filhos, né, com amor pela obra, amor por Jesus, e que eles tenham sobre a vida deles a grande influência da Bíblia, que é esse livro tão precioso possa nos mover. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.